É tremendo você entender a superioridade do novo pacto. Olha, abençoados, vou dizer para vocês, uma das principais funções do Evangelho da Graça é revelar a superioridade da nova aliança. A superioridade da aliança, a superioridade do mediador dessa aliança, a superioridade das promessas que há nessa aliança. A nova aliança, ela realmente é uma nova aliança. É uma aliança criada a partir de Jesus. Vocês entendem isso? A primeira aliança foi dada por meio de Moisés. Como diz o texto, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 1, verso 17. Então a graça veio pelo Senhor Jesus. E veja bem, amados, o ministério de Jesus, ele não veio da mesma linhagem do ministério da lei. O ministério de Jesus não era um ministério levítico. Percebe? O ministério de Jesus veio de Melquisedeque. Melquisedeque foi um ministro que não tinha ligação com a lei, porque foi antes da lei. Melquisedeque ministrou a Abraão. E diz a palavra que a linhagem de Jesus ministerial veio de Melquisedeque. O que significa o fato da linhagem de Jesus ter vindo de Melquisedeque? Significa que ela não passou pela lei. Porque há a linhagem de Melquisedeque e há a linhagem dos levitas. Entende? A linhagem de Moisés. Jesus não veio da linhagem levítica. Ela veio lá de antes, lá de Melquisedeque. Então, o texto bíblico que nós encontramos ali na carta aos Hebreus traz essa figura, né? Para fazer o povo entender que a nova aliança que veio a partir de Jesus, ela é superior. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, no versículo 6, diz que a aliança da graça, a nova aliança, é uma aliança de melhores e superiores promessas. Quando você entende o motivo da carta aos Hebreus, você percebe claramente o motivo da carta, que é fazer o quê? Fazer com que aqueles hebreus entendessem que a aliança nova era superior. Então a carta apresenta a aliança vindo de Jesus, Jesus obviamente sendo superior a Moisés e superior ao próprio Abraão. A função, então, dessa epístola é fazer aquele povo, foi fazer aquele povo, e é para nós hoje também, né? Fazer com que nós entendamos que a nova aliança é superior. A função, uma das principais funções, repito, da pregação da graça é isso. É fazer as pessoas se desprenderem das obras da lei, do antigo pacto, todo aquele império das trevas, e as pessoas passarem a viver debaixo da graça, entender a importância de viver debaixo da graça. Isso foi muito importante, porque na época do apóstolo ali, naquele espaço geográfico, né, onde a igreja iniciou a sua vida ali, né, com os apóstolos, né, para os judeus, e o apóstolo Paulo para os gentios. Havia muito essa proximidade ainda com a lei, mesmo porque a lei estava de pé, né, no sentido do templo. Jesus já havia cumprido, a lei exigia derramamento de sangue, Jesus derramou sangue e cumpriu tudo que a lei exigia, né, aniquilou o pecado na cruz, tudo aquilo que a gente já conhece. Né? Então a lei foi cumprida de fato ali na cruz, mas ela se manteve de pé até a queda do templo, como nós sabemos. Então havia ainda a lei funcionando, né? As pessoas ainda obedeciam aqueles mandamentos, faziam aquelas oferendas e oferendas de animais, e os dízimos eram oferecidos no templo, e todo aquele cerimonialismo que acontecia ali, né? As orações voltadas para o templo, ou seja, os judeus ainda estavam ali adorando naquele templo. Né? De maneira obviamente equivocada, porque a lei já tinha acabado, na verdade, mas ela estava ali representada. Então havia uma proximidade muito grande com a lei ainda, né? E havia toda aquela influência de fazer com que até os gentios vivessem na lei, mesmo acreditando em Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha essa missão de fazer o povo entender que, na verdade, o povo não tinha que estar mais submetido às obras da lei. Essa era a missão fundamental do ministério de Paulo. Fazer o povo entender que a graça era uma aliança, era e é, né? Uma aliança nova, definitiva e que veio substituir a lei. Ou seja, a primeira aliança ela teve defeito. Em que sentido? Por causa da carne. A palavra diz que a lei estava enferma pela carne. Então, o que Deus tinha que fazer? Isso já estava predestinado, obviamente. Estabelecer uma nova aliança.
Mas uma aliança que não viesse mais da linhagem levítica, não viesse mais de Moisés, não, porque essa passou em Cristo. Cristo foi o fim da lei. Era uma aliança absolutamente nova. E, mais importante do que ser nova, é ser superior.